Vamos dar sequência numa profundidade um pouco maior nessa evolução de Big Data. A gente vai dividir em milestones, tecnologias e desafios. Começando na primeira onda, nós temos o início, onde tudo começou. O Google ele criou algumas tecnologias, principalmente o GFS e o MapReduce, que deram origem à possibilidade de processamento pesado distribuído massivo, com baixo custo, escala linear. Isso ajudou a quebrar o paradigma que ainda era muito limitado para viabilizar processamentos, por exemplo, de petabytes. Na época, o Yahoo era o principal concorrente do Google. Na verdade, no início dos anos 2000, o Yahoo era até maior que o Google. E o Yahoo tinha uma necessidade muito parecida. Então, um dos engenheiros que trabalhava no Yahoo, se baseando num projeto publicado, um artigo publicado pelo Google, ele começou a desenvolver uma tecnologia que ele deu o nome de Hadoop, virou um projeto bem grande dentro do Yahoo. Esse projeto ele foi para a comunidade Apache, open source, e na comunidade Apache ele nunca parou de evoluir. Rapidamente, empresas que necessitavam de soluções parecidas, como Facebook, eBay, e assim a gente poderia listar várias ainda, lá em 2007, 2008, começaram a adotar o Hadoop, e isso facilitou para que ele ganhasse uma projeção de se integrar com outros softwares. Então ele, de lá para cá, nunca parou de evoluir, se tornando um ecossistema integrado com várias soluções. Outras soluções também foram necessárias para processamento de banco de dados. Então, o Hadoop ele não é um banco de dados, ele é um ecossistema, tem várias ferramentas para fazer processamento, para trabalhar armazenamento de dados estruturado e não estruturado. Porém, a gente depende de operações, a gente depende de update, delete, insert, aplicações online que dependem de banco de dados. Quando a gente usa, por exemplo, o Uber, a gente tem lá várias corridas sendo feitas. Imagine uma base para suportar tudo isso em grande escala. Ou quando a gente usa um streaming de dados online, né, para áudio, por exemplo, imagine uma base para suportar tudo isso. Ou quando a gente vê uma rede social, o modelo de trabalhar as informações e a velocidade necessária com a escala, o número de usuários simultâneos, os números de usuários da plataforma, acaba tendo necessidades que o SQL não atende, por escala, por agilidade ou por tipo de dado não estruturado. Então, soluções surgiram. A gente tem o Bigtable do Google, nós temos o DynamoDB da Amazon, o Cassandra que foi criado no Facebook, o MongoDB também é um projeto open source, um dos mais usados, NoSQL. Vários outros foram criados. Uma solução que tem uma motivação, impactou bastante a mudança aí nesse mundo de dados e surgiu ali nessa primeira década. E aí nós temos também o Spark, que nasceu na Universidade de Berkeley lá em 2009, e ele se integrou facilmente ao projeto Hadoop também junto com a Fundação Apache e se tornou parte do ecossistema. Apesar dele andar sozinho, o Spark é um projeto independente, hoje ele é o principal motor de processamento do Hadoop. Tecnologias do Google, do Facebook, Yahoo, todo o ecossistema, né, que a Apache vem evoluindo, parte ali desse marco da primeira onda. Nós temos vários desafios nessa primeira onda, né, que foi a quebra de paradigma, provar a solução. A gente tem ali o avanço de open source, essas soluções praticamente foram incubadas em projeto open source para realmente entrar no mercado. Muita instabilidade, todas essas soluções que foram criadas, que estavam na comunidade, não tinham instabilidade, praticamente todas na versão 0 ainda, que a comunidade ainda não considera um projeto estável. E a gente estava provando ainda essas tecnologias, então vários desafios ainda nessa primeira onda. Mas isso virou a página para que a gente pudesse falar de Big Data. Então, lá em 2010, ainda as empresas não falavam, né, o termo ainda não era usado, mais usado, né, a partir de 2012, e a gente vê surgindo nessa década o Big Data Enterprise. Então, as empresas começaram a adotar aquilo que foi criado no mundo digital, de empresas digitais ali, das gigantes que criaram essas tecnologias. A gente viu uma evolução muito grande da maturidade open source. Então, o mundo enterprise, né, que tem várias restrições, a parte de trabalhar o modelo cliente-servidor, o legado, já com licença de software, com suporte e tudo mais, começou a entender a necessidade de usar o open source, os benefícios, e empresas, né, como representante ali dessa comunidade, começaram a trazer isso para o mundo enterprise, né, como a gente tem, por exemplo, o Red Hat do Linux, a gente tem soluções de enterprise como Cloudera, Hortonworks, que nasceu na época e agora consolidou com a Cloudera, vários outros projetos que nasceram e morreram, né, vamos focar mais nesses dois aí que acabaram consolidando o mercado. Então o mercado aceitou essa evolução com o open source e ganhou muita maturidade. Hoje não é uma discussão dentro de uma empresa se vai usar ou não open source. Então faz parte hoje de qualquer roadmap, de qualquer landscape de software de uma organização. Curva de aprendizado. Com certeza a gente teve uma curva de aprendizado muito grande. Muitos profissionais que saíram do zero, todos basicamente saíram do zero, né, para ser
os profissionais que iam colocar essas soluções para funcionar, manter funcionando, suporte, evolução, profissões que não existiam, né? Engenheiro de dados, administrador de Big Data, depois os Data Scientists que fazem uso de todas essas tecnologias. Então essa curva foi importante e o Data Lake, que foi o marco que resume bem aí o ganho como conceito e padrão, né, de colocar esses dados para funcionar nas organizações, ele já está bem consolidado. Então evoluímos ali com tecnologias Hadoop Enterprise, o Data Lake baseado em tecnologias como Hive, carga batch, né, o Hive ele facilita ali para organizar os dados com uma linguagem que as pessoas já conhecem, que é o SQL, carga batch. A maioria das empresas seguiu essa linha de roadmap. Gestão, o termo não era usado, passou a ser adotado por empresas que usaram projetos de Big Data, que é a carga do dado, a ingestão do dado, e muitos códigos feitos em Python, feitos em Java, usando algumas ferramentas do próprio ecossistema, mas tudo muito ainda artesanal. E a gente vê também o início de soluções com Data Science começando, engatinhando ali, fazendo testes ainda de algumas experiências, hipóteses com o dado. Muita coisa em alto nível, né? Mas no geral a gente tem aí o Data Science só começando. E quais são os desafios? A engenharia de dados muito complexa. Então, resumindo o desafio, o grande desafio dessa segunda onda, a gente apoiou muito com os dados. A complexidade de trabalhar o dado com muito esforço manual para fazer a preparação do dado, esse a gente poderia colocar que foi o principal desafio. A gente tem problemas para colocar em produção, então muita coisa também foi testada, principalmente com o algoritmo que foi testado e funciona ali no ambiente, consegue mostrar um resultado, mas na hora de colocar em produção, colocar todo o fluxo de dado, pipeline integrado para confiar naquele fluxo para tomar uma decisão, por exemplo, não era tão seguro, né? A gente encontrava muitos problemas ali para colocar em produção. E a baixa governança, a dificuldade de colocar todo aquele volume de dados no Data Lake com tantos detalhes e ainda garantir que tem uma governança, tem os processos ali para garantir essa segurança, isso foi um gap, acabou sempre ficando em segundo plano, o primeiro plano era colocar para funcionar, então é natural que isso criou um gap, e esse gap ele abre oportunidade para colocar o modelo que já existe de governança dentro de um padrão que funcione para o Big Data. Entrando na terceira onda, nós temos aí o Data Driven, Fast Data, entendemos que o objetivo é trabalhar cada vez mais direcionado por dados com velocidade, a arquitetura muda bastante, a cultura da empresa orientada a dados muda bastante, tudo em nuvem, machine learning em produção. Então, em resumo, essa terceira onda a gente está buscando, principalmente agora no início, é difícil precisar o que vai acontecer depois de 2025, perto de 2030, porque essa curva exponencial dificulta entender um pouco para frente, mas com certeza, né, nesse início da década a gente tem esses desafios e com a maturidade que a gente já conseguiu, é isso que a gente está buscando aqui em resumo. Quais são as tecnologias que a gente usa? Também, claro, simplificando bastante aqui, a gente vai usar mais Spark do que Hadoop. Então, Hadoop como ecossistema, ele já está ali concretizado. É difícil mudar esse nome Hadoop do dia para a noite, mas a gente tem o HDFS, tem vários outros componentes que são importantes para esse ecossistema do Hadoop, e o Spark é o principal motor. Então, a gente vai fazer muita coisa com o Spark, ele é praticamente um canivete suíço, é difícil você pensar em alguma coisa que precisa ser feito que não dá para usar o Spark. Então, o principal componente hoje para essa nova fase é o Spark. Para acelerar todo esse processo mais fast, o Kafka veio para ficar um broker. Praticamente todas as organizações trabalham com Fast Data, que tem integrações de eventos, evoluiu muito rápido na última década e acabou sendo o principal componente de integração de eventos e mensagens para fazer processamento fast. Airflow facilita a automação dos códigos e uma governança de pipeline mais orquestrada. O streaming é um tipo de processamento de fluxo contínuo, que é a base para fazer um processamento fast, colocar um algoritmo real-time e fazer processamento de transformação também real-time. Então é um modelo de processamento que atende esse padrão fast. Ingestão de dados, saindo um pouco daquele operacional e também ganhando características de DevOps com mais agilidade e mais automação, e Data Science acelerando. Então aquilo que começou engateando lá na década passada agora vai acelerar muito, porque o cientista ele vai perder menos tempo preparando o dado à medida que tudo isso aconteça, principalmente a ingestão com mais automação, e ele vai poder focar mais em trabalhar a inteligência. E os desafios, nós temos a migração para a nuvem, é o principal ponto de partida para que a gente possa criar uma arquitetura mais adequada para essa nova onda, baseada em microserviço, buscando os padrões nativos da nuvem, com containers, com integrações de componentes que facilitam
o trabalho do dado sem a necessidade de ficar desenvolvendo código. A gente vai falar mais sobre usar funções como serviço, de fazer integrações com ferramentas de automação que facilitam a construção do pipeline. A necessidade de profissionais, ela já existe, vai ser cada vez maior, porque o número de demandas para criar modelos baseados em data-driven só vai aumentar. As empresas que não são empresas ainda de tecnologia vão se transformar em empresas de tecnologia, os grandes bancos, as operadoras de telecom, o próprio varejo, a indústria 4.0, então tudo isso vai transferir funções que antes eram feitas por profissionais de forma manual, artesanal, e os dados, os algoritmos, eles vão assumir o papel para tomada de decisão, e isso vai demandar várias funções, desde a parte de engenharia de dados, ciência de dados, governança, para atender toda essa demanda. E falando em governança, a gente tem a necessidade de cobrir aquele gap que ficou na onda passada, que é aumentar o nível de governança. E a gente tem também a preocupação de privacidade dos dados, isso influencia em comportamentos, influencia na gestão dos dados de usuários, e vem aí várias regulamentações. A gente tem a LGPD aqui no Brasil, e vai mudar bastante também a dinâmica com que essas informações são tratadas dentro do ambiente de Big Data.